Aqueles que estão lá em casa, que nos assistem através das redes sociais, grande abraço para vocês e que a palavra do Senhor toque também o vosso coração. Abra a sua Bíblia em Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Ontem tivemos aqui um tempo muito precioso, um tempo profético. Nada fazia esperar que algo desta dimensão, a expectativa era alta, mas aquilo que se fez viver aqui foi algo maravilhoso. Eu creio que foi profético. E os jovens liderados pela Esther e pelo Ricardo, excelente trabalho. Quero-vos honrar também mais uma vez aqui pelo excelente trabalho que eles estão a fazer com os jovens. Foi espetacular. Foi espetacular. Tiveram ontem aqui reunidas 5 ou 6 comunidades representadas, ok? E isso é algo tremendo. Sem filtros, sem corantes, sem conservantes. Estiveram aqui numa só essência que jamais perderá a validade, que é a essência de Jesus, ok? Jesus estiveram aqui. Tiveram 6 comunidades, julgo eu, representadas aqui, juntos, para louvar e adorar a Deus. E no final partimos a casa toda, DJ Gui Brasil. Quer comais, quer bebês, quer dançais, versão lixo. Seja por honra e glória do Senhor. Amém? Bora lá para a palavra então. Filipenses capítulo 2, versículo 1. E de forma a que possamos entender aquilo que vamos ler e aquilo que eu vou expor aqui, vamos ler ali bem alto o tema da mensagem de hoje. Por um relacionamento saudável. Juntos. Por um relacionamento saudável. Todos nós temos o dever de lutar por um relacionamento saudável. E quando eu falo de um relacionamento saudável, não falo somente entre marido e mulher, namorado e namorada. Falo entre irmãos, entre congregação, comunidade, que também poderás colocar em prática nessas áreas. Mas eu quero dar ênfase a um relacionamento saudável na igreja, na comunidade. E expondo a palavra no texto, como base o texto bíblico de Filipenses capítulo 2. E daremos uma pincelada também no capítulo 4, dando e exemplificando especificamente onde existia o problema. Vamos ler. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11 diz o seguinte: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Diz assim comigo: completai o meu gozo. De certa forma, ainda existe algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor. Se existe ainda uma réstia, se existem indícios, factos, conforto em Cristo, consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, por favor, rogo-vos, irmãos, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera o outro superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessará
Confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, te damos graças. Obrigado, Jesus, pelo teu infinito amor. Obrigado, Jesus. Te damos graças pela tua palavra, que nos instrui, nos capacita, nos molda. Ajuda-nos, Pai, a entender e a discernir aquilo que tu queres falar connosco através desta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Ao lermos o texto de Filipenses, carta aos Filipenses, dá para entender, é notório aquilo que o apóstolo Paulo, na prisão, na sua primeira prisão, quer escrever a esta igreja fundada na sua segunda viagem missionária. Igreja que foi plantada com sacrifício, com dor, debaixo de agressões e humilhações, mas que mesmo assim ele não parou de investir na mesma. E acreditou que algo poderia acontecer naquele lugar. Nesta primeira prisão, nada comparada com a segunda prisão, que esta primeira prisão era uma prisão domiciliária, onde havia uma certa liberdade, sendo que a segunda já era uma prisão numa masmorra marmetina, e que todos vós, ou grande parte de vós, conseguiram ver através das nossas publicações que fizemos, quando a visita a Roma, o que é uma masmorra marmetina, insalubre, escura. Mas nesta prisão ele tinha alguma liberdade, e nesta prisão ele escreve a carta a Filipos, à igreja de Filipos, invocando e destacando o tema de relacionamento. Existe uma necessidade, para além das qualidades que aquela igreja tinha, existe a necessidade de fortalecer o relacionamento entre os irmãos, apesar da importância que aquela igreja fundada pelo apóstolo Paulo tinha para com o seu ministério. Havia uma necessidade básica que tinha que ser tratada. E numa prisão, mesmo sendo com alguma liberdade, não deixa de ser limitada, não deixa de limitar, limita-nos estando presos. Mesmo que tenhamos alguma liberdade, estando presos, estamos limitados. Ele escreve uma carta a motivar, a inspirar. Usa da cristologia para edificar aquela igreja. E nesta carta nós reparamos que Paulo é para além de um teólogo. Ele também é um pastor. Ele, para além de querer ensinar teologia, ele quer pastorear uma igreja. Repara que nesta carta Paulo não é somente, ele expressa o seu sentimento para com os relacionamentos, ele expressa a sua preocupação para que os relacionamentos possam ser saudáveis. Porque ser cristão é ter um relacionamento saudável. É buscar, procurar ter um relacionamento saudável. A maturidade cristã vê-se pelos relacionamentos que nós temos com quem gostamos e também por aqueles que nem nos identificamos assim tanto. Isso é ser maduro. Isso é ter maturidade. Maturidade não vem somente pelo conhecimento adquirido, mas revela-se pelos relacionamentos vividos. Estão a entender? A maturidade não se revela pelo conhecimento absorvido, mas pelos relacionamentos vividos. És uma pessoa madura quando consegues relacionar com o próximo. És um verdadeiro cristão, e olhemos para o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não pensava somente em teologia. O apóstolo Paulo não queria somente estar fechado numa biblioteca a estudar os grandes livros, grandes pergaminhos. Não, ele queria se relacionar. Ele queria cooperar para com um relacionamento saudável. E ele usa a teologia de forma prática. É bastante perceptível nesta carta o que ele pretende. Não é necessário revelação. Não é necessário entrar no manto, ser batizado com o Espírito. Não. É entendível. Qualquer ser comum entende a preocupação do apóstolo Paulo nesta carta. Apesar de ser uma carta onde ele elogia
o papel da igreja de Filipos no tocante à missão do apóstolo Paulo, sendo ela uma igreja que contribui financeiramente, que se preocupa. É necessário tratar as questões de relacionamento. Apesar de sermos uma igreja, uma comunidade onde os eventos existem, onde a igreja se enche, onde a igreja dança, onde a igreja ora, onde a igreja faz retiros, onde a igreja faz cursos, onde a igreja faz conferências, onde a igreja ajuda os de fora, é necessário cuidar também dos de dentro. É necessário relacionarmos, não com alguns, mas com todos. É necessário nós lutarmos. Mas quem é que ele nunca ouvi? É necessário nós procurarmos conhecer-nos uns aos outros. Porque isso é ser cristão. É olharmos para o outro, para a dor do outro, como fosse a nossa. E quando prego para a igreja, prego para mim também. O apóstolo Paulo está preocupado em deixar um legado. Está preocupado em deixar um legado. Está preocupado em deixar um legado de bons relacionamentos. Está preocupado que esta igreja, apesar de ser uma fábrica missionária, apesar de ser uma autêntica bomba atômica no inferno, é necessário que ela seja bênção no templo. É necessário que haja um investimento de cada um no tocante ao relacionamento. E um relacionamento é uma parceria entre, no mínimo, de duas pessoas. No mínimo, duas pessoas. É necessário que haja um relacionamento, um investimento recíproco. Tanto de um como de outro. Porque tudo vai bem. Nesta cidade, nesta terra, nesta cidade na Macedónia, o apóstolo Paulo teve a oportunidade de viver grandes feitos. Desde a conversão do carcereiro, a conversão de Lídia, uma empresária com algumas posses, a libertação demoníaca de uma jovem. E isso, de certa forma, impactou aquela igreja perante os factos que aconteceram em nome de Jesus naquele lugar. E daí nasce uma grande relação e uma grande comunhão entre esta igreja e o apóstolo Paulo. Deus, de certa forma, proporcionou experiências fantásticas, maravilhosas. E nós podemos nos colar a esta história. Porque todos nós, com certeza, já viveram neste lugar experiências fantásticas. Muitos sentiram mover de uma forma brutal. Ontem aqui, o pessoal foi curado. Foi curado aqui. Eu não sei como é que vais olhar. Num futuro, vais olhar para o teu passado. Mas neste lugar foste curado. Ontem o pastor que esteve connosco pediu um tempo de oração por cura. E eu lembro do Éder, foi curado o ombro. O camarada também carrega muito no ombro quando vai ao ginásio. Também se não vigiar. Meu Deus do céu. Mas foi curado. Eu não sei quem mais esteve aqui e teve essa oportunidade de ser curado. Não sei se recordas, Ricardo. Se mais alguém esteve ontem no culto que é malta jovem, teve até às tantas acordado, não veio hoje de manhã. É normal. A malta foi abolir. Mas pelo menos no mínimo 4 ou 5 pessoas eu vi que vieram cá à frente e Deus se manifestou de uma forma maravilhosa. E foi isso que se viveu naquela terra. Foi isso que se viveu naquela cidade em Filipos. E isso marca a nossa vida. Isso marca o nosso coração. Essas experiências vividas marcam e tem que ser fogo de vida para os nossos relacionamentos. Eu fico muitas vezes estupefacto e confesso um pouco triste até quando vejo irmãos que viveram grandes experiências nesta família, nesta comunidade, viveram grandes coisas, mover de Deus, receber o seu chamado, dons, profecias, e do nada evaporam. Que relacionamentos é este? Que relacionamentos são estes? Que estão somente à superfície?
podem ser aprofundados mais e mais, ou vividos com uma maior intensidade. Sabem, nós temos que forçar-nos. Temos que nos forçar a ter relacionamentos mais vincados com o corpo. Porque diariamente as trevas militam contra nós para que o corpo possa ser separado, desmembrado. As trevas diariamente militam contra nós. Neste momento eles estão lá, juntos, reunidos, com toda a organização que tu possas entender, para militar contra nós, para combater contra nós, para matar, roubar e destruir a nossa comunhão, o nosso relacionamento uns com os outros. E colocam-nos setas de murmuração, setas de ideias luminosas que só nós as temos e só nós entendemos que são as melhores. As trevas estão preparadas para lançar dardos inflamáveis que irão contaminar o nosso coração de forma a contaminar os nossos relacionamentos. E vem pelo ego, pelo orgulho. Rasgam, desmembram a igreja. E se de alguma forma tu vês um foco de desmembramento na tua comunidade, no teu lar, na tua empresa, combate contra isso. Porque no capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo usa uma palavra. Rogo-vos, pois irmãos. Rogo-vos. E rogar não é simplesmente pedir. Não é, se faz favor, rogo-vos, eu peço-vos. Com toda a minha alma, eu rogo-vos para que se possam dar bem. Para que possa haver entendimento. Para que nesta igreja que se destaca, que o apóstolo Paulo faz questão de destacar perante a igreja de Éfeso, Coríntios, Salónica, as igrejas da zona da Galácia, ele destaca a igreja de Filipos como sendo a coroa. A coroa. Ela era como uma coroa para o apóstolo Paulo. Como uma família. Porquê? Por causa que era a igreja que estava pronta a ajudar. Tinha um relacionamento saudável com aquele homem. Mesmo estando longe, em missões. Ele está preso em Roma. Então vamos enviar Epafrodito como ajuda financeira. Ele está lá preso, na viagem ele corre risco de vida, mas Epafrodito vai, ajuda o nosso irmão, ajuda o apóstolo Paulo, ajuda aquele que sofreu, foi humilhado para que essa igreja fosse plantada, ajuda-o, vai, eis-me aqui. E foi. E foi. No capítulo 4, versículo 15, ele fala que foi a única igreja que se associou a ele no que tange ao dar, a única. Mas quantas igrejas o apóstolo Paulo plantou? Quantas foram? Inúmeras. Mas foi a única igreja que associou-se a ele, que o ajudou no que tange ao dar e receber. Foi esta igreja que o ajudou a quando a sua missão a Tessalónica. Foi esta igreja que se envolveu com o ministério de Paulo, não durante um período da sua vida, mas ao longo da sua vida. Não foi uma oferta, neste caso, não. Foi ao longo da sua vida, fez parte. E num relacionamento saudável, não é só um momento, é a constância. Num relacionamento saudável, tem que ser constante a nossa preocupação, a nossa ajuda, o nosso interesse, a nossa comunhão, o nosso amor, a nossa alegria, o abraço, o beijo, a oração, a intercessão. É constante para que haja um relacionamento saudável, quer na igreja, quer na sua casa, quer no seu lugar de trabalho. A igreja de Filipos envolveu-se, ajudou continuamente o apóstolo Paulo. Nós, cristãos maduros, temos que ter essa essência. Ajudar, envolver, participar na causa do outro. Seja do Benfica ou do Sporting, seja branco
ou seja preto, saiba mais ou saiba menos, vista bem ou vista mal, fale bem ou fale mal, tenha a 4ª classe, tenha o 12º, tenha a universidade, seja pentecostal, seja conservador. O que está aqui em causa é a obra de Cristo Jesus. E com relacionamentos saudáveis, nós mostramos ao mundo o nosso Cristo. Como nós vamos mostrar ao mundo quem Cristo é em nós, se os nossos relacionamentos não são saudáveis? Paulo chega a dizer no capítulo 4, versículo 1, que esta igreja era a sua coroa e a sua alegria. Ele sempre se lembrava de Filipos, dos irmãos de Filipos. É a minha coroa, a minha alegria. Eu ainda me alegro com a comunidade cristã Unânimes. Penso na Deise aqui a dançar. Meu sorriso todo deitado, Deise a dançar. Vejo a Esther orar aqui com o barrigão. Senhor Jesus, abençoa. Vejo os adolescentes reunidos. Alegro-me. Vejo o Francis ali a perseverar, a levar na cabeça, a levar a martelada da pastora. Baixa o som. E a gente não o Francis no carro, pedimos baixar, mas é a nossa alegria por estar cá. E os demais irmãos, os líderes, grupos, olhamos para o Instagram, líder X a fazer, grupo de vida, é nossa alegria, ficamos alegres. E o apóstolo Paulo sentia essa alegria ao lembrar-se que eles, apesar de ter ido, plantado, ido embora, deixou lá, plantou algo puro, que teve a sua continuidade. Mas a verdade, apesar de ser uma igreja missionária, uma igreja que estava plantada, forte, contribuía, envolvia-se com os de fora, havia um problema interno. Não havia um problema na questão missionária, não havia um problema no próprio envolvimento com a questão missionária. Eles contribuíam, eles davam, eles oravam, eles enviavam para fora. Mas havia um problema cá dentro. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. E qual era o problema existente cá dentro? Filipenses 4, 2, 5. E eu não sei se é coincidência ou não, mas o problema se passava entre duas mulheres. É a palavra do Senhor. Peço desculpa, irmãos, é a palavra do Senhor. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo destaca a importância da igreja, sendo uma igreja missionária que se envolve, que coopera, que investe, que se preocupa em todo o tempo. Amém? Foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Mesmo sendo agredido, humilhado, passando por coisas adversas, é uma igreja forte. Mas, nesta carta com 4 capítulos, ele dá ênfase no último capítulo a este tema. Apesar de tudo aquilo que fazem para fora, é necessário cuidar daquilo que fazem cá dentro. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Rogo. E quando ele diz rogo, queria dizer não era uma coisa básica. Quando ele já diz está num patamar de eu rogo, eu peço-vos encarecidamente, eu peço-vos exaustivamente, eu peço-vos com todo o meu amor, com todo o meu coração, por favor. O problema não devia ser pequeno. Para ser uma carta onde ele evidencia a importância da igreja de Filipos e agradece, uma carta carregada de gratidão em meio a uma prisão. Ele em meio a uma prisão, mesmo estando limitado, ele se preocupa-se em agradecer, mas ele não se esquece. Rogo, por favor, Evódia, por favor, Síntique, sintam o mesmo no Senhor. Façam as pazes, esqueçam as vossas ideias. E quem eram estas mulheres? Estas mulheres eram mulheres trabalhadoras, importantes naquela igreja. Versículo 2. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres. É preciso ajuda. É preciso ajuda para resolver este problema. Não era uma coisa simples. Não foi um mimimi que aconteceu aqui ou ali. Era uma coisa grave. Uma igreja tão importante, tão envolvida com a obra missionária,
com a evangelização, com o enviado de missionários para outras cidades. Tinham um problema interno grave que era preciso resolver. O apóstolo Paulo enfatiza isso no capítulo 4. Não especificando o problema em si, não dizendo, descrevendo qual era o problema. Uma falou mal da outra. Não. Ele dá ênfase à divisão existente entre as mesmas. O problema não é a preocupação. A divisão entre as duas, sim. O problema em si, se falou mal, se falou bem, não, ele não dá ênfase. Ele quer dar ênfase para que haja um relacionamento saudável. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Sintam o mesmo no Senhor. O mesmo coração. O mesmo sentimento. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Mulheres que já estiveram na labuta. Estiveram ardentemente entranhadas na cooperação do Evangelho. Trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores. Outrora já trabalharam em equipa, mas neste momento é impossível. É impossível. Outrora elas trabalharam com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Eu não quero ir além daquilo que as Escrituras dizem. Mas o apóstolo Paulo diz que Clemente e os meus outros cooperadores estão no livro da vida. Onde estará Evódia e Síntique? Será que ainda continuam lá? Será que pode ser apagado? Será que pode não ser apagado? De alguma forma, algo precisa ser tratado. Algo grave precisa ser tratado. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. A vossa equidade, o mesmo pensamento, o mesmo espírito, a mesma direção, a mesma fé. Juntos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Estas mulheres não estavam a caminhar juntas. Não estavam mais de acordo. Algo fazia com que elas se dividissem, se separassem. Algo que chamou a atenção do apóstolo Paulo, existente no relacionamento destas mulheres, para que ele escrevesse e enfatizasse isto. Elas eram líderes da igreja. Elas, claro no versículo 3, que elas esforçaram, empenharam-se no Evangelho, cooperaram com outros para o Evangelho. Elas eram mulheres guerreiras. Posso ouvir um amém? Eram guerreiras, mulheres. O apóstolo Paulo evidencia, sim, a questão atual, o problema existente, mas também aquilo que elas um dia fizeram. O vosso trabalho não será em vão. O Senhor irá reconhecer todo o trabalho das vossas mulheres. Sim, amém, glória a Deus. As mulheres são importantes para a comunidade. As mulheres, estão a puxar a brasa à vossa sardinha, por amor de Deus. O papel da mulher numa comunidade é importante. É importante. Muito importante. Então temos que zelar para que haja relacionamento saudável. Estas irmãs estavam na frente da batalha. Estas irmãs, como na gíria portuguesa diz, colocavam a mão na massa. Pisavam o solo, sem medo, sem garra. E eu conheci algumas mulheres que parecem ninjas a trabalhar. A diaconisa Ana Garcia parece flash. Às vezes a gente lá na casa dela estão 4 ou 5 crianças lá em casa. Eu penso, ainda estás viva? Eu creio que terás um grande relacionamento com os pais, porque cuidar dos filhos, para mim, é um grande feito. E a Bíblia diz que elas não conseguiam caminhar mais juntas, deixaram de ter comunhão. Consegues identificar de alguma forma, alguma fase da tua vida? Já alguma vez deixaste de ter comunhão com alguém por algumas adversidades que aconteceram? Quantos aqui já deixaram? Não vou desbrar. Quantos aqui já deixaram, derivado ao seu sentimento, ao seu pensamento, às vezes até um inconsciente artificial. Inconscientemente, mas artificial. Estão a perceber só para...
inconscientemente deixas de lidar, ou deixas de procurar. O olhar, a expressão. Agora a máscara veio a ajudar muito nesse sentido, porque às vezes a nossa face revela aquilo que o nosso coração sente. E agora é fácil entrar e perceber, basta fazer assim. Os que têm botox têm muita facilidade, porque os olhos já estão assim. Então, mas quantos passaram? Não identifica aquele irmão, fala demais. Aquela irmã, meu Deus, que ele falou isto. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo deixa notório essa comparação. Ele não usa, façam como eu fiz. Sejam lutadores. Não, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu não vou dizer neste altar, comportem-se como eu. Não, jamais. Porque quando estou com fome não posso, sou uma diva. Quando estou com sono, amém, também. Mas que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que o nosso coração seja como o de Cristo, que o nosso relacionamento seja como o de Cristo, que relacionemos com o apóstolo João, da mesma forma com os irmãos, como Jesus relacionou com João, mas também tenhamos a capacidade de relacionar como Jesus se relacionou com Judas. Que tenhamos a capacidade de nos relacionar com os irmãos, mesmo como Jesus se relacionou com Judas. Mesmo no momento da traição, amigo, com um beijo tu me traz. Amigo! Tínhamos a capacidade de interceder como Jesus, no fim. Pregado naquela cruz, intercedeu por nós. E por todos aqueles que estavam lá. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Que tenhamos essa capacidade. Que deixemos os mimis, as sensibilidades. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 27, trata deste assunto da seguinte forma. Vivam de modo digno de Cristo. Não façam para vocês, eu não me vou relacionar bem para que possam achar bem de mim. Não, tudo aquilo que eu faço é para que possam ver Cristo. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu relaciono-me bem para que as pessoas vejam Cristo em mim. A minha missão é levar Cristo também. Não só no dar, monetariamente, ou fazer, mas o ser. E ser é relacionar. Deixamos de ser cristãos quando deixamos de ter um relacionamento com Deus. Deixamos de ser cristãos, ou jamais podemos ser chamados de cristãos se não conhecemos o nosso Deus. O apóstolo Paulo também na carta aos Romanos trata de um relacionamento não só com Deus, mas também um relacionamento connosco mesmo. E dá ênfase à questão de vigiar sobre a nossa soberba. Atenção ao vosso relacionamento convosco mesmo. Que vocês não sejam, que não pensem ser além daquilo que são. Que não se deixem contaminar. Que não se deixem encher como um balão ou ser como um pavão. Atenção ao relacionamento convosco mesmo. Que possam olhar ao espelho e não ver vocês, não ver aquilo que vocês são, mas aquilo que Cristo é em vós. Cuidado com o vosso relacionamento convosco mesmo. Atenção ao egocentrismo. Cuidado com essa relação. Cuidado quando olhas para ti mesmo e bates no peito e dizes eu sou, eu fiz, eu consegui, eu alcancei. De certa forma não podemos ter um complexo de superioridade, mas também não podemos ter um complexo de inferioridade. Eu não posso, eu não consigo. Ai meu Deus, que vai ser? Mas também o contrário, o inverso. Cuidado pela forma com que tu te vês. Cristo vive em nós. Ele vive em nós. E nós somos o que somos pela graça de Deus. E quando nós temos um relacionamento com Deus e preocupamos com esse relacionamento, nós somos aquilo que somos pela graça de Deus. O apóstolo Paulo também enfatiza na carta aos Romanos o relacionamento com os nossos irmãos. Cuidado ao relacionarem-se uns com os outros. Considerem o outro superior a vós. Amai-vos uns aos outros. Devemos amar o nosso irmão, devemos honrar os nossos irmãos, devemos conviver de uma forma saudável com os nossos irmãos. Devemos procurar alimentar isso de uma forma saudável. Como eu posso enriquecer esta comunhão, este relacionamento? O apóstolo Paulo também enfatiza na carta aos Romanos o relacionamento com os nossos inimigos. Quantos gostam de relacionar com os inimigos? Quantos gostam? Não dá, né? Mas tem que ser. E a forma como temos que relacionar, um relacionamento entre o bem e o mal é o mal paga com mal, mas o bem paga com bem.
E o apóstolo Paulo diz aqui que os nossos relacionamentos com o mal, com os nossos inimigos, a nossa arma, devemos pagar o mal com o mal. Como lidamos com as pessoas? Como lidamos com as pessoas que nos querem mal? Como lidamos com as pessoas que nos querem ver no lamaçal? Como lidamos com as pessoas que querem ver a nossa regressão? Como lidamos com elas? Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ensina: pagar o mal com o bem. Não para pagar o mal com o mal. Não retribuir com a mesma moeda. Ofenderam, tu elogia. Mas como é que vou elogiar alguém que me fez mal? Há de haver alguma coisa. Elogia, que a graça do Senhor te alcance. És lindo aos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe. E não é ser hipócrita. Aqui não falamos de hipocrisia. Falamos daquilo que Jesus quer que nós façamos. Abençoem. Abençoem aqueles que os maltratam. Nero estava no poder. Nero estava no poder. E quando nós sabemos que era Nero, aquele que mandou incendiar aquelas cidades, aqueles bairros todos de Roma, fazendo com que a culpa caísse sobre os cristãos, e a culpa caiu sobre o líder dos cristãos, o apóstolo Paulo. Daí depois a segunda prisão do apóstolo Paulo, não como um apóstolo, mas como um terrorista. Ele foi colocado naquela masmorra. O apóstolo Paulo diz: honrem as autoridades. Honrem as autoridades. Sejam submissos às autoridades constituídas. Quando Nero estava no poder, ele podia dizer: não, vamos revoltar-nos contra este mal, vamos revoltar contra este imperador, luta, vamos destruir. Não, vamos orar, vamos interceder, vamos pagar o mal com o bem. E quando nós não temos essa capacidade relacional, não atingimos uma maturidade cristã. Por muitos livros que lês, por muitas vezes que tenhas lido a Bíblia, por muitas pregações que tenhas ouvido, por muitos louvores que tenhas cantado, se não nos sabemos relacionar com o próximo, não atingimos a maturidade cristã. Falta-nos algo. Quando usamos palavras e meios para ferir o próximo, não atingimos maturidade. Podes ter 30, 40, 50 anos de evangelho, mas quando usas um meio para atingir, ou para ferir, ou para uma boca, não atingiste. És imaturo. Imaturo cristão. O apóstolo Paulo também nesta carta fala dos relacionamentos com as autoridades constituídas. Devemos dar honra e tributos. Fala sobre a questão. A tentação sempre é a rebeldia. Quando algo que se faz não se concorda, uma autoridade faz, o que se exalta, o que se enaltece é a rebeldia da pessoa. Não sejam rebeldes. Respeitem, deem tributo, relacionem-se da forma possível. Servos, sejam obedientes aos vossos senhores, para que dessa forma a bondade e a glória do Senhor seja manifesta. Servos, escravos, sejam obedientes aos vossos senhores. Sejam obedientes. A autoridade constituída é dada por Deus. É instituída por Deus. Eu não falo somente no meio pastoral. Não estou aqui. Não, tenho que respeitar o pastor. Não é nada disso. Autoridade no teu lar. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. É a autoridade constituída. Lá no teu trabalho, ser obediente. Mesmo que muitas vezes a forma, a linguagem usada, a comunicação usada, as palavras usadas não sejam... Ser obediente porque ele vai constranger o coração do teu patrão, lá do teu esposo, da tua esposa, ao seres obediente, ao transmitires amor. Vamos lutar por um relacionamento saudável dentro da comunidade. Vamos ser amáveis, vamos ser participativos. O apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 3 faz: não façais por contenda ou por vanglória. Não deixai que a soberba inunde o vosso coração. Não vamos falar vanglória, vamos enaltecer-nos a nós mesmos. Isso é um culto a Deus, um culto a Jesus. Nada somos. Nada somos, nada façais. Ele diz, nada façais, quer dizer que algo estava a ser feito. Nada façais. Não existia falta de trabalho, era muita vanglória naquilo que estavam a fazer. Eles faziam, mas a direção para a qual eles faziam estava errada. Nada façais por vanglória, mas por humildade. Tudo aquilo que fazemos tem que ser por humildade. Vamos ficar de pé.
Existem duas filosofias que podemos colocar em prática na nossa vida. E cabe a todos nós decidirmos. Primeira filosofia é, e palavras do apóstolo Paulo, o que para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Primeira filosofia. O que para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é que isto significa? Significa que Jesus é o motor. Jesus é o vetor, é a diretriz que move todo o meu ser. É Ele que sopra sobre a minha vontade e faz eu agir. Ou então podemos agir de outra forma. No capítulo 2, versículo 21, a segunda filosofia. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Escolhe. Como queremos viver como igreja e comunidade? Como uma família? Num só coração? Ou queremos buscar o nosso próprio prazer? Na igreja de Filipos não estava a dar resultado. Rogo-vos, Evódia e Síntique, para que em vós possa existir o mesmo coração. O coração do Senhor Jesus. Se de alguma forma existe alguém aqui com alguma contenda com algum irmão, no templo, na casa, na comunidade, ou na tua família, com pais, mães, irmãos que não se falam há muito tempo, eu gostaria de te convidar a colocar a tua mão no teu coração, para que em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê a orientação certa e correta, para dirigir as palavras certas, para que de uma vez por todas, esse relacionamento tóxico possa terminar. Onde existe Jesus, existe vida. E isso também se retrata nos relacionamentos. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então, se nos teus relacionamentos não tem havido liberdade, tem havido opressão, contenda, falta o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, por esta comunidade. Que o Espírito do Senhor esteja entre nós. Para que todo o espírito de contenda caia por terra em nome de Jesus. Eu oro por relacionamentos saudáveis. Relacionamentos de vida. Relacionamentos que transpiram o ser do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que o apóstolo Paulo rogou àquelas irmãs para que houvesse entendimento naquela igreja. Eu oro para que haja entendimento em cada lar, em cada relacionamento. Entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Que haja um relacionamento saudável em nome de Jesus. Eu oro para que todo o espírito de murmuração caia por terra em nome de Jesus. Quer na casa do Senhor, quer lá no trabalho, quer nas famílias, quer na rua, seja onde for. Todo o espírito de murmuração para com o próximo caia por terra em nome de Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Caia por terra em nome de Jesus todo o pensamento maligno, todo o pensamento de mal em nome de Jesus. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Que haja liberdade no Espírito para amar, para abraçar, para estarmos em comunhão em nome de Jesus. Uma família saudável, uma família unida, uma família que vive em amor, uma família que transpira o amor de Jesus, uma família que está unida num só propósito. O nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, prosperidade, não financeira, mas de amor, de entendimento, uma vida próspera em entendimento, discernimento. Tiago fala lá, se vocês não têm a capacidade própria para se reconciliarem, se darem entre os irmãos, peçam a Deus que Ele vos dará. Se não existe capacidade própria para se entenderem, peçam a Deus. Pede a Deus o entendimento, a capacidade para se relacionarem com o próximo. É impossível, Luís. Não dá para... Ele entra sempre com palavras ofensivas. Pede a Deus e Ele te dará. Não entres de pés juntos, entre de braços abertos. Não entre de pés juntos numa relação, entre de braços abertos. Entre de braços abertos. Um abraço tem o poder de constranger. Existe muito poder no abraço. Muito poder no abraço. Eu agora gostava de cantássemos todo um louvor muito forte, que marcou o início do meu ministério. E que é essa essência que nós, a letra desta música fala muito sobre aquilo que nós desejamos como igreja. Todos nós somos diferentes, mas aos olhos do Pai somos todos iguais. Somos filhos. Somos filhos. Amém? Eu gostava que cantasses connosco.
Amém? Bora lá. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Declara. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Todos. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Agora podemos acender a luz aí atrás, vamos cantar novamente, mas vamos interagir uns com os outros, ok? Vamos interagir cantando esta música. Amém? Então está aí com o teu irmão, interage com ele. Declara essas palavras a ele. Bora lá, irmãos. Somos uma família. Sem vergonha, sem timidez, somos irmãos. Eu declaro a paz de Cristo. Declara essas palavras. Te abençoo, meu irmão. Abençoa teu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, Yes. e assim bem ajustados. Declara isso a eles. Totalmente ligados, Amém. Glória a Deus. unidos, vivendo em amor, uma família, Glória a Deus. sem qualquer falsidade, Glória a Deus. vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Declara. Eu preciso de ti, querido. Aleluia.